Olá, assinantes e Autismo Plus. Como vocês sabem, estamos no mês da conscientização do autismo. E pensando nisso, nada como passar mais informações ainda de qualidade para todos os nossos assinantes. Preparamos para o mês de abril diversos bate-papos para que vocês possam acompanhar conosco aqui pelo nosso portal. E hoje eu vou conversar com a nossa diretora de ensino da Academia do Autismo, a Chaloe Comin, que é psicóloga e especialista em ABA e teve diagnóstico no TEA. Seja bem-vinda, Chaloe. Oi, pessoal. Oi, Natália. Obrigada pelo convite. Então, obrigada aí pelo convite e pela oportunidade de participar desse mês tão importante. Vamos começar então falando um pouquinho sobre como que você vê essa questão do preconceito em relação a autistas e como que você acha que isso pode ser trabalhado para poder melhorar, para poder conscientizar ainda mais as pessoas hoje em dia. Eu acho que com o avanço da ciência e com o conhecimento que a gente tem atualmente sobre o autismo como um transtorno espectro, que é do que a gente precisa mesmo para a gente trabalhar uma inclusão de verdade, para a gente entender o que é o autismo de verdade, quais são as dificuldades das pessoas que estão no espectro do autismo. Porque existe ainda hoje, apesar, né, do avanço, como eu falei agora há pouco, uma visão em relação ao autismo muito arcaica ainda, né, sobre existem os extremos, né? Ou o autista, ele é visto como aquela pessoa que não tem capacidade, ou o autista, no outro extremo, é visto como aquele gênio que aparece nos filmes e nas séries e que magicamente as soluções aparecem desenhadas na cabeça de uma forma que seria impossível, né, fantasiosa de uma outra pessoa conseguir. Quando, na verdade, os autistas estão por aí, né? E vivendo, trabalhando, estudando, alguns incluídos, outros, infelizmente, não. E não existem só esses dois extremos do autismo. Entre o autista gênio e o autista nível 3 de suporte que demanda de apoio muito substancial, existe um espectro muito amplo de possibilidades, de potencialidades e dificuldades. E a gente precisa falar sobre isso, levar mais informações para a gente não ter preconceito, né? Acabar com esse preconceito e com essa visão aí estereotipada em relação ao autismo. E no caso de autistas adultos, por exemplo, esse é um tema que é pouquíssimo abordado. A gente encontra poucas informações na internet, não só na internet, né? Em rodas de conversa, você conversando com outras pessoas. Geralmente, quando a gente fala em autismo, em pessoas autistas, remete-se sempre a crianças. Os adultos, né? Adolescentes, adultos esse é um tema que não é muito abordado, que a sociedade talvez tenha até uma visão diferente em relação a isso. O entendimento em relação à criança, às vezes, ele é maior do que o autismo em adultos. Você acha que precisa de mais conscientização, de mais informação, de coisas que precisam ser mais abordadas em relação a isso? Sim, com certeza. Essa visão, muitas vezes que a gente tem do autismo ser uma coisa quase que exclusivamente infantil, tem um porquê histórico disso, né? Na história do TEA, quando começou-se a falar de autismo, quando se classificou o autismo, a gente teve a classificação de autismo infantil, né? Que passou-se e ainda passa a impressão de que o autismo é uma condição da infância. Só que o que que acontece com o autismo quando as pessoas crescem? O autismo some, e aí o autismo infantil passa a chamar como? É por isso que as pesquisas foram evoluindo, os manuais foram se atualizando também. Atualmente a gente tem a classificação do autismo como transtorno do espectro do autismo. Não tem mais autismo infantil, autismo isso, autismo aquilo, né? E um monte de nomes que tinham aí. E os autistas crescem e eles continuam sendo autistas.
E existe também o contraponto sobre a importância da gente conhecer os sinais das características do autismo por conta das intervenções, né? Quanto mais cedo a gente começa as intervenções, melhor para o desenvolvimento por conta da janela ali de desenvolvimento que a gente tem, da neuroplasticidade. Então, não é que não é importante a gente falar sobre autismo em crianças, mas a gente precisa considerar que os autistas crescem e as demandas sociais, elas vão ficando cada vez mais complexas. Esse adolescente autista foi uma criança autista, que vai ser um adulto autista, né? Em cada fase da vida existem as suas particularidades. E depois que o autista cresce e fica adolescente e fica adulto, é muito complicado a gente continuar com essa visão do anjinho azul, né? Que na comunidade do autismo isso é, é muito combatido até, né? Porque quando criança é tudo muito bonitinho, ai, nossa, que lindo, né? Mas se a gente continua com essa romantização, algumas dificuldades na adolescência e na vida adulta, elas passam a não ser mais tão bonitinhas, né? As pessoas passam a não ter mais tanta paciência e compreensão quanto com as crianças. E aí isso se torna uma dificuldade muito maior, tanto para as pessoas que convivem, quanto o próprio autista, né? Que deixou de ser ali considerado bonitinho e agora ele está no meio ali de situações, de questões sociais que ele não sabe como lidar, né? E a gente fala pouco, realmente, ainda, né, sobre o autismo na, na adolescência e na fase adulta. Isso falando dos três níveis de suporte, tanto do nível um quanto do nível 2 quanto do nível 3. Os autistas, independente do nível de suporte que eles estejam, eles vão crescer, né? E essas demandas sociais, elas vão se tornar cada vez mais complexas. E a gente ainda tem poucas adaptações para essas fases da vida. A gente fala muito sobre adaptação em escola no ensino infantil, mas a gente fala pouco de adaptação nas universidades, por exemplo, no ensino superior, né? Ou no ensino médio. A gente fala muito sobre adaptações das escolas, mas a gente não fala sobre adaptações das empresas, né? Que é uma demanda da vida adulta. Então, são coisas que a gente agora, né, com as atualizações e enxergando cada vez mais o que é o autismo, a gente precisa começar a abordar cada vez mais, porque os autistas continuam precisando de suporte e precisam se desenvolver e eles têm direito a estar incluídos, não só na escola, mas na vida em sociedade, eles têm direito à saúde, ao lazer e à educação e ao mercado de trabalho também. E pensando assim, até nesse sentido de que a criança, né, quando a criança tem o diagnóstico do autismo e aí ela cresce, foi o que você falou, a criança ela cresce e ela continua sendo autista, ela não deixa de ser. Mas pensando numa outra questão também, de que existem pessoas que têm o diagnóstico tardio, têm o diagnóstico ou na adolescência ou na fase adulta, né? Então, que foi o seu caso, que você teve um diagnóstico tardio. Então, isso também acaba que com a informação que vem sendo tida mesmo mais no mundo como um todo, hoje em dia, e com a capacitação dos profissionais, hoje nós temos muitos diagnósticos tardios. É uma coisa que está se tornando mais comum, vamos dizer assim. Conta um pouco para gente do seu diagnóstico, como que foi, como que você chegou até o diagnóstico, o que que mudou para você depois que você teve esse diagnóstico do autismo. É engraçado porque as pessoas, elas estão tendo a impressão de que a gente está tendo uma explosão de diagnósticos de autismo e que estão aparecendo e brotando autistas de todos os lados. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que essas pessoas que estão aparecendo com o diagnóstico de autismo, elas sempre foram autistas, só que elas não foram diagnosticadas por uma questão muito simples. Não se conhecia tanto sobre autismo, quanto no meu caso, há 30 anos atrás, quanto se conhece hoje. Então, há muitos anos atrás, eram realmente diagnosticados
só os casos mais clássicos do espectro, né? Nível 2 e nível 3 de suporte. E depois foram vendo que o autismo era um espectro muito mais amplo, que existiam também as pessoas que estavam ali é, num lado mais leve do espectro, que as dificuldades, elas eram muito mais sutis, né? Principalmente falando de meninas, que se tem uma questão aí cultural do que é mais socialmente aceitável, uma menina ficar mais isoladinha, ser mais quietinha, não procurar, muitas vezes tanto contato, isso acaba atrasando bastante o diagnóstico. Mas falando de mim, é uma longa, 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 longa história, né? Por muito tempo, o autismo nem passou pela minha cabeça. Eu comecei a ter contato mesmo com o autismo na faculdade, que eu tive uma aula sobre autismo, mas eu tinha aquela visão muito do autismo clássico, né? Que muita gente ainda tem. E, ok, depois passou. Aí teve um fato aí na minha vida, um marco na minha vida, que eu já contei em depoimentos, até dentro da Academia do Autismo, que foi quando eu virei a minha vida toda para trabalhar e estudar autismo de fato, que foi quando eu, por um acaso, por ser analista do comportamento e por ter sido convidada a ajudar a avaliar uma criança, fazer uma avaliação funcional de uma criança no ambiente escolar, eu tive o contato com essa criança a primeira vez e eu vi que ela estava ali, na verdade, sofrendo bullying, né? Porque a queixa era que essa criança surtava do nada, explodia do nada, e ela tinha episódios realmente de crises ali, de se bater, de jogar as coisas, e tinham explosões assim que assustavam os colegas e tinha risco dela se machucar e tal. E nessa escola eu percebi que essas explosões não eram do nada. E eu vi essa criança ser muito discriminada, até pelos profissionais da escola. E aí, nesse momento, eu me dei conta de que eu sabia muita coisa sobre análise do comportamento já, mas eu sabia praticamente nada sobre autismo. E naquele momento que aquela criança ali teve uma explosão, porque isso aconteceu na minha frente, no segundo dia que eu estava observando essa criança, que ela foi provocada, 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 até que chegou um momento que ela não aguentou. E os colegas faziam isso porque, de alguma maneira, eles achavam engraçado essas crises, né? Ele ser diferente, ser motivo de comentário e tal, então eles acabavam provocando esse menino para que ele tivesse essas explosões de comportamento. E isso acontecia com alguma frequência. Quando isso aconteceu na minha frente, né, nessa ocasião, isso mexeu muito comigo, porque, de alguma maneira, eu me senti impotente, porque eu sabia sobre análise de comportamento, mas eu sabia pouco sobre autismo, mas naquele momento eu fui a única que conseguiu chegar perto dele, afastar tudo que ele pudesse se machucar. E aí ele foi se acalmando, e aí ele deitou no meu colo, começou a chorar. E aí ele começou a falar que ele não entendia por que que as pessoas faziam isso com ele, que ele era um menino bom, que ele queria ter amigos, mas que ele não sabia por que que ninguém queria ser amigo dele. Enfim, ele não tinha noção, né, do que ele estava fazendo de errado e o que que ele tinha que fazer certo. E aí, de uma certa maneira, eu me identifiquei com isso, porque na adolescência eu comecei a me dar conta de que eu não entendia muito bem como as relações funcionavam. Apesar de ter tido relacionamentos, namoradinhos, né, as paixonites aí de adolescência e tal, mas eu me dei conta de que eu não entendia muito bem como essas relações funcionavam. E quando ele falou que ele só queria ter amigos e ele não sabia fazer isso, eu me lembrei de uma carta que eu escrevi quando eu era adolescente. E o título do texto, né, dessa carta, porque eu escrevia muitas cartas na adolescência, porque eu tinha bastante dificuldade de me expressar, principalmente para falar sobre mim e os meus sentimentos, o título dessa carta era Eu Só Queria Ter Amigos. E aí isso mexeu demais assim comigo e eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar, eu continuei acompanhando esse caso com a terapeuta. Eu não era terapeuta das crianças, né? Eu só estava ali ajudando a fazer uma avaliação.
E aí eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, aí eu fui fazer especialização em autismo, aí eu encontrei a Academia do Autismo, e eu comecei a fazer cursos, e aí, enfim, toda a jornada que muita gente aqui na Academia do Autismo já sabe. Fui de aluna, hoje eu sou diretora de ensino, e logo que eu comecei a estudar de fato sobre autismo, eu comecei a me identificar com algumas coisas, mas eu guardei isso para mim, porque quando eu estava na faculdade, e a gente começa a estudar, né, sobre comportamento e alguns transtornos, o professor faz até um alerta, assim, pra gente, né? Ele fala, olha, a gente vai começar a estudar o DSM, né? E é muito comum e normal que vocês comecem a se identificar com o DSM inteiro, né? Porque existem aí características distribuídas entre as pessoas, normal, né? Não saiam aí se autodiagnosticando e tal. E como eu estava muito apaixonada por isso tornou o meu foco de fato, a minha vida, o meu hiperfoco, né, se tornou estudar e trabalhar e estar em contato com o autismo o tempo inteiro. Eu achei que era isso. Falei, eu tô tão aficionada pela área que eu tô me vendo, né, nessas características. E aí, ok, eu guardei isso para mim. Isso foi em 2017, 2018 e tal, e ok. Aí o tempo foi passando, passando, passando. Aí a gente teve a pandemia, né, que foi aí um marco na vida de todo mundo. Eu sempre fiz terapia a minha vida inteira, quando eu era criança, porque eu era uma criança muito quietinha, eu tinha, eu era muito isolada, eu não gostava de brincar. De fato, eu não tenho lembranças da minha infância de brincando, né, de compartilhando brincadeira com outras pessoas. Eu tinha interesses muito peculiares, digamos assim, né? Mas na pandemia e depois quando a gente começou a voltar para o presencial, algumas coisas e algumas dificuldades que eu sempre tive, elas começaram a ficar um pouco mais claras. E aí eu fui levando algumas coisas para terapia, né, em 2020 e 2021 e tal, que eu falava para minha terapeuta que eu tava me lembrando muito de mim na adolescência, porque parecia que eu tinha me esquecido como interagia com as pessoas, principalmente pessoalmente. Lógico, inicialmente esperado, né, porque é, pelo isolamento, e tal, tudo, tava todo mundo um pouco com essa sensação, mas só que eu via as pessoas com ansiosas para voltar a sair, interagir, falar com as pessoas, e eu tava com medo disso acontecer, porque eu falei, eu não sei mais como se faz isso, eu não sei mais como que eu começo a falar com as pessoas sem ser no online, ou como é que eu falo com as pessoas, como é que eu começo a falar com as pessoas, e eu sempre tive muita dificuldade com isso. Eu sei ser conduzida numa conversa, mas eu sempre tive muita dificuldade de ter essa iniciativa, de iniciar uma conversa. E aí fui levando algumas questões e tal, tudo, de coisas que eu acontecia e eu não entendia, de situações, por assim, ó, aconteceu tal situação e eu não entendi o que que aconteceu. Me ajuda a saber o que que aconteceu nessa situação, porque eu não entendi por que essa história foi para esse lado. E das dificuldades que eu sempre tive na minha vida e tenho, né, de estar num relacionamento, do porquê que em algum momento as coisas começam a dar errado, tanto em amizade quanto em relacionamento afetivo, e eu não entendo o porquê. E aí a minha terapeuta, ela olhou para mim uma hora e falou assim: Olha, você já pensou na possibilidade de você estar no espectro do autismo? Aí eu me assustei com essa pergunta e eu me senti invadida até. A primeira reação foi: Não. Como assim eu estar no espectro? Imagina, eu sou psicóloga, eu sou especialista em autismo. Se eu fosse autista, eu saberia. Eu falei, não. Aí ela começou a me apontar algumas características e tal. Eu falei assim, tá, mas ter algumas características de autismo não significa que você é autista. E ela começou a insistir para que eu passasse por uma avaliação neuropsicológica,
principalmente para ver o diagnóstico que eu tinha até então, né, que é o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, para ver como é que estava isso e o que apareceria, né, de outras dificuldades e tal. E eu falei, ah, tá, só que eu fugi disso, assim, o máximo que eu pude. Ao mesmo tempo que eu comecei a estudar um pouquinho mais, por conta mesmo, sobre autismo adulto, autismo nível 1 suporte e autismo em mulheres. E aí, quando eu comecei a estudar autismo em mulheres, eu comecei a conversar com autistas mulheres, eu comecei a ter contato com autismo, com autistas mulheres lá em 2020, aí eu comecei a pensar que talvez essa possibilidade fizesse sentido. Mas eu não compartilhei isso com ninguém também, era eu e minha terapia, e não compartilhei isso com ninguém porque era só uma hipótese. Fugi de fazer essa avaliação mais direcionada o tanto que eu pude, até que teve vários acontecimentos assim, e eu acho que a maioria deles aconteceram com a Academia do Autismo, inclusive. A Academia do Autismo mudou minha vida em todos os sentidos, inclusive para busca decisão, né, de que não, eu realmente quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. Eu comecei a subir de cargo na Academia do Autismo, né? Eu era aluna, depois eu fui para mentora, depois eu fui para gerente de ensino, depois eu fui para diretora de ensino, e eu estava tendo que lidar com uma quantidade de pessoas muito maior, uma quantidade de demandas muito maior, e eu estava tendo que participar de muito mais eventos até pela Academia do Autismo. E eu sempre tive bastante dificuldade de participar de eventos com muitas pessoas por conta de algumas particularidades, digamos assim, incômodos que eu tenho, né, que eu chamava de incômodos até então, com relação à iluminação, com em relação a muita gente falando ao mesmo tempo, e algumas particularidades que eu tenho quando tem muita gente falando ao mesmo tempo, e o jeito que eu processo isso. É, e eu fui para um evento com a Academia do Autismo, que foi até um evento em que a Academia foi o patrocinador ouro, e eu estava lá junto com a equipe e tal. E algumas das minhas dificuldades começaram a ser percebidas, né, lá. Teve uma pessoa da nossa equipe que ela me perguntou até várias vezes se eu estava bem, se eu já tinha voltado a atender presencial. Ah, porque essa dificuldade que eu estava tendo de ficar ali, de falar com as pessoas, porque podia ser porque muita gente perdeu o costume e tal. E eu não estava falando nada, eu não estava falando que eu estava com dificuldade, nem, mas eu não sei a cara que eu estava fazendo, ou o semblante que eu estava, que ela começou a me perguntar, né? Pediu para eu descansar, falou assim: olha, dorme amanhã até mais tarde, a gente está aqui, você está muito cansada. Então, o esforço que eu estava fazendo para conseguir interagir começou a ser notado. E eu comecei a me sentir mal, realmente, porque eu, na posição que eu estava como diretora, ali como um dos patrocinadores do evento, e eu não consegui, né, fazer o tal do network, por não saber como isso se faz, começou a me deixar mal. E aí as pessoas notarem, eu comecei a pensar de que, eu acho que algumas dificuldades daqui para frente, elas vão começar a ficar cada vez mais evidentes e eu vou ter que ir atrás disso. E aí foi a hora que eu decidi, eu falei, não, tá bom, eu vou passar por uma avaliação neuropsicológica, mas eu não quero avaliar só TEA, eu quero um diagnóstico diferencial, né? Então, eu quero saber se vai aparecer é, alguma outra dificuldade ou algum outro tipo de transtorno que justifique essas dificuldades que eu tenho. E aí eu fiz uma avaliação direcionada com a psicóloga, com a neuropsicóloga, a neurologista e com a psiquiatra, para ter certeza. E eu deixei para todo mundo bem claro, de falei assim, olha, eu sou psicóloga, eu sou especialista em autismo, eu conheço as características, eu conheço esse instrumento, esse instrumento, esse instrumento, né? Então, eu quero passar por uma avaliação, mas a minha bateria de testes precisa envolver mais gente, mais pessoas e outros instrumentos, porque eu conheço autismo e eu conheço sobre esses instrumentos. E aí eu passei por um
uma série aí de sessões para avaliação neuropsicológica, que foi avaliada inteligência, funções executivas, alguns instrumentos de rastreio que são internacionais para avaliar autismo adulto. E aí foram descartando que eu cheguei a pensar de que eu podia ter transtorno de personalidade esquizoide, que tem característica muito parecida com o TEA. Também foi descartado, e outros transtornos de personalidade também foram descartados. E aí, quando os testes que avaliavam funções executivas e cognição social deram alteradíssimos, assim, né? A média e média inferior. E aí, que quando eu tive a investigação mais direcionada para o TEA, quando começou a investigar a minha infância, que eu descobri muita coisa também durante esse processo de avaliação. A minha mãe já é falecida, mas eu comecei a fuçar em alguns documentos dela ali. Eu vi que eu tive diagnóstico de transtorno alimentar infantil, e aí eu tenho as minhas particularidades para comer também. Quando eu era criança, comer era um inferno, porque eu lembro da minha mãe me levando no pediatra e falando: essa menina não come nada. E aí a minha mãe me forçava a comer e eu vivia à base também de suplementos para conseguir me manter. Eu tenho uma questão com a alimentação, assim, muito particular, de que eu tendo a comer, eu não me considero uma pessoa seletiva, mas eu tendo a comer sempre as mesmas coisas e eu tenho que ter toda uma organização para comer, porque senão eu esqueço de comer e eu vou perdendo peso por conta disso. Eu já cheguei a pesar 35 quilos, né? E as pessoas acharem que eu estava com anorexia. Então, e outros diagnósticos que eu tive, tanto de transtorno alimentar infantil, é, de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno explosivo intermitente, porque na adolescência eu comecei a ter crises muito explosivas quando eu estava nervosa. De vez em quando até hoje acontece, né? De as minhas crises, elas são muito de arremessar coisa, quebrar coisa. Quando eu morava com meu irmão, por exemplo, um exemplo bobo, eu lavava a louça, deixava a pia toda bonitinha. Aí eu ia pro meu quarto. Aí meu irmão saía do quarto dele, pegava um copo, bebia água e colocava na pia. Se eu saísse do quarto, essa visão da cozinha não estar como eu deixei, me causava um, um sofrimento, uma agonia tão grande que eu não só achava ruim e brigava com ele, eu realmente assim explodia. E eu pegava o copo o que tivesse na pia e espatifava no chão. Eu quebrei vários eletrodomésticos e copos e coisas que estavam na minha frente, porque quando eu tenho essas crises, isso acontece. Então, eu tive diagnóstico de transtorno explosivo intermitente também. O diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, e juntando tudo isso, com mais as dificuldades que eu tenho, de questões sociais e de algumas estereotipias que eu tenho, que hoje eu sei que são estereotipias, né? Eu não consigo ficar com a minha mão, né, sem ficar fazendo esse movimento quando eu estou falando, e quando eu estou dando aula e tal, eu tenho que fazer um esforço muito grande para não ficar fazendo isso o tempo todo. E juntando tudo isso, a conclusão, digamos assim, tanto da psicóloga, da neuropsicóloga, do neurologista e da psiquiatra que me acompanha até hoje, foi o autismo. E aí eu fiquei com essa sensação de que, uau, isso faz muito sentido, mas tá, o que que eu faço com isso agora? Como que eu vou contar para as pessoas, né? E aí eu vivi uma outra fase, que eu também passei pelo luto, né? Não só da aceitação do diagnóstico, apesar de eu ser psicóloga e ser especialista em autismo e trabalhar com isso, mas falar agora em primeira pessoa de como me preparar para a reação das pessoas e até pelo preconceito, né? Eu ficava pensando, até falando com a minha terapeuta, eu não sei como que eu vou reagir se alguém olhar para mim e falar, você não tem cara de autista. É capaz de eu dar na cara dessa pessoa, né? É capaz de eu ter uma crise na frente dessa pessoa, né? Eu não sei como eu vou reagir. Eu comecei a ficar com medo de se eu conto, se eu não conto. Aí eu contei primeiro para minhas famílias, para meus familiares, né? Contei para minha irmã, contei para alguns amigos próximos, contei pro Fábio e para vocês, né? Que são da minha equipe de trabalho.
Na maioria, todo mundo me acolheu, né? A minha irmã teve uma atitude até muito engraçada, porque eu estava esperando que ela fosse falar assim, mas como assim autismo? Você tem certeza disso? E a reação da minha irmã foi, nossa, que bom que você foi atrás, né, de respostas, de descobrir realmente o que você tem, agora você pode se cuidar. E eu fiquei assim, como assim? Você não vai questionar nada? E aí a minha cunhada olhou e falou assim, não, faz muito sentido, porque pensando, né, nessa situação, eu falei assim, gente, né, tipo, que bom, mas que doideira ao mesmo tempo. E isso mudou a minha vida totalmente, deu até entender do porquê que eu tenho uma bateria social tão baixa, do porquê que muitas vezes eu duvidei que eu tinha capacidade de exercer minha profissão, porque eu nunca me enxerguei como as psicólogas que eu conheço, amigas minhas que têm uma agenda cheia e que atende um paciente atrás do outro. E por que que eu atendo 3 pessoas e eu tô já me sentindo exausta? Eu não consigo fazer mais atendimento do que isso, porque me cansa muito, né? Mentalmente, fisicamente, eu não consigo raciocinar mais, né? Depois que eu atendo mais do que 3 pessoas, né? E eu cheguei já a pensar que eu não devo servir para ser psicóloga, porque como que uma pessoa que se forma, né, não consegue conversar com as pessoas, né? Por que que eu me canso tão rápido? Por que que às vezes eu só fiz 3 atendimentos e eu tô tão cansada? Por que que eu tenho dificuldade de entender algumas coisas? Por que que eu percebo coisas que outras pessoas não percebem e eu também não percebo um monte de coisa que outras pessoas dizem que é tão simples. E eu comecei a achar respostas, né? Hoje eu estou trabalhando para ter uma liberdade de me acolher, que olha, realmente você não é a psicóloga que vai conseguir atender 10 pessoas no dia, você vai conseguir atender 3, né? Esse é o seu limite. Realmente, quando você participar de um evento que tem muita gente, você precisa de momentos para você escapar, de momentos para você relaxar, né? Você precisa de algumas adaptações, de algumas acomodações. Esses dias mesmo, na Academia do Autismo, eu falei com uma pessoa da equipe sobre a dificuldade que eu tenho com live. Porque, por incrível que pareça, que todo mundo fala, nossa, você fala tão bem, né? Não imagina a dificuldade que eu tenho com algumas coisas. E aí eu tive que explicar para essa pessoa de que, olha, eu preciso de você para fazer isso comigo, né, para fazer essa live comigo, porque eu ser conduzida numa conversa e eu ter que conduzir uma conversa, para mim é totalmente diferente. Que nem se a gente estivesse aqui no papel inverso, eu não me vejo, sabe, como entrevistadora, principalmente se é uma pessoa que eu não tenho afinidade, que eu nunca conversei. Eu fico imaginando como é que eu falo, como que começa, e se essa pessoa responder tal coisa e eu não souber, eu faço roteiros mentais para imaginar possíveis caminhos que conversas podem ter, e às vezes eu não consigo ter a certeza, né, que é o que dá mais ansiedade, porque as relações, elas não são tão previsíveis assim, né, então eu tenho muito mais facilidade de ser conduzida do que conduzir uma conversa, né, então hoje eu sei por quê. Eu tenho uma explicação e eu estou me sentindo mais à vontade para falar isso. Assim, olha, eu não sou tão extraordinária quanto você pensa. Eu tenho dificuldade com essas coisas. Eu preciso de suporte social aqui. E geralmente eu preciso de muito suporte social, né? No trabalho, que é onde eu me destaco mais por trabalhar com coisas que são do meu hiperfoco, com coisas que eu gosto. Então, isso fica até um pouco camuflado, mas quem convive comigo, né, quem mora comigo, quem tem amizade comigo, sabe que fora desse ambiente eu não funciono, né? E eu preciso de muito suporte social para sair, para ir para os lugares, né? E eu tenho meu tempo também, e tem coisas que eu tolero e coisas que eu não tolero, então isso sempre ficou muito é, visível para todo mundo, né? Mesmo sem ninguém ter o nome, não ter um diagnóstico, eu sempre fui aquela pessoa de que, ah, ela é assim mesmo, é o jeito dela, né? Ela responde assim mesmo. De eu achar que eu tô falando e as pessoas entenderem que eu tô sendo grossa e eu ficar confusa, porque às vezes eu falo, gente, mas eu só falei. Ou às vezes eu até fui mesmo grosseira, só que eu não percebo. Eu percebo quando eu recebo esse feedback das pessoas. E aí eu falo, eu tenho que começar a falar diferente com essa pessoa.
ou de ser inadequada. E aí, com pai, mãe, com chefe, com padre na igreja, sabe? De eu responder algumas coisas, as pessoas olhassem e falassem, meu Deus, ela tá falando assim com o padre, ou ela tá falando assim com o chefe. E aí eu ficava, o que tem? Aí depois eu fui, né, entendendo de que existem papéis, né, que você precisa fazer em tais lugares. Então, hoje eu sei por que eu passei muitas das dificuldades. Então, assim, dá para fazer uma série só sobre isso, tá? Se eu continuar falando aqui, não tem mais fim. Você falou aí mais como o diagnóstico teve diferença na sua vida pessoal, pensando aí na vida profissional também, em relação a depois que você teve o diagnóstico. Você acha que isso influenciou de alguma forma a sua experiência como psicóloga? É algo que eu ainda tô aprendendo, né, a enxergar o autismo também em primeira pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado porque algumas dificuldades do TEA sempre fizeram muito sentido, né, de pensar, pô, é claro que essa pessoa está com dificuldade de entender essa situação, a outra pessoa não foi clara. Que é algo que foi sempre muito óbvio para mim. Pô, por exemplo, se você quer que alguém desligue o ar-condicionado, né? Ou você quer que alguém baixe a temperatura porque você está com calor, né? Ao invés de você falar, você pode é, diminuir a temperatura do ar, por favor? Você olha e fala, nossa, mas que calor, né? Esperando que a outra pessoa entenda que você quer que regule o ar, né? E para mim essas coisas sempre foram óbvias, assim. Se você não está comunicando certo, a outra pessoa não vai entender certo, né? Então, algumas dificuldades que tem dentro do espectro sempre foram muito óbvias. Hoje eu sei por quê, né? Que elas são tão óbvias. Mas isso realmente tem me feito também estudar mais e ajudar mais pessoas dentro do espectro, principalmente agora que eu tenho lidado mais com casos de adolescentes e adultos, nível um e nível 2 de suporte, que são casos que estão aparecendo, como as pessoas estão notando, e hoje eu tenho um pouco mais de noção de ajudar essas pessoas, até pela minha própria experiência também, delas estarem passando por coisas que eu passei, né? E hoje no meu trabalho eu sei também quais são os meus limites. Eu sei do porquê que muitas vezes eu preciso que as coisas sigam um planejamento, sigam uma rotina, do porquê que eu tenho tanta dificuldade em ser espontânea, né? Do porquê que eu preciso, às vezes, de roteiro para falar, né? E isso no meu trabalho com a Academia do Autismo, muitas vezes isso fica muito evidente. Parece que eu estou querendo ser exigente demais, que tal, mas eu realmente não sei o que eu tenho que falar se a pessoa não fala o que eu tenho que falar, mesmo se é um assunto que eu domino. E nem para essa entrevista aqui hoje, você me passou qual que o começo, meio e o fim, como que a gente ia terminar, como que a gente ia acabar, das gravações que a gente fez, inclusive também dos cursos, você já tinha ali o roteiro pronto. É diferente e o pessoal que trabalha comigo sabe, de que, fala aí sobre tal coisa, e eu travo. Falar como, o que sobre tal coisa. Eu não consigo ser essa pessoa. Se eu não tiver minimamente ali um tempo para eu montar um script ou fazer um roteiro, não que seja impossível, mas para mim é muito mais difícil. E geralmente nessas situações eu preciso de uma pessoa que me conduza. Fala assim, agora fala sobre isso, ou ela faz uma pergunta, que aí eu respondo, né? Eu consigo ser conduzida, né? Mas eu não consigo falar assim do nada e entrar nas interações assim do nada. Então, na minha vida profissional, eu acho que o que mais mudou foi o meu próprio acolhimento em relação às minhas dificuldades e que eu não preciso ser a pessoa extraordinária que muitas vezes as pessoas já acham que eu sou, porque eu consigo dar uma aula, porque eu explico muito bem sobre os assuntos que eu domino, porque nessa área eu funciono muito bem, e de que, ok, eu tenho algumas dificuldades e eu posso adaptar minha vida e pedir ajuda, né, para algumas dificuldades que pode ser surpresa para todo mundo, mas que eu tenho, e agora tem um porquê, né, eu entendo o porquê.
Para finalizar, eu queria saber de você, o que que você acha assim, que são as principais iniciativas de inclusão social que você tem visto na sua prática como psicóloga e como que você acredita que essas iniciativas podem ser ampliadas? Eu tenho visto um movimento, principalmente no mercado de trabalho, das empresas se interessarem muito mais em conhecer e contratar pessoas no espectro do autismo. E de procurar informação, eu já dei palestra para algumas empresas em relação ao que é o autismo e como fazer essas acomodações e essas adaptações. E a minha resposta, ela é sempre a mesma. Cada caso vai ser um caso, né? Se você quer contratar pessoas autistas para ocupar posições dentro da sua empresa, você precisa saber dessa pessoa do que ela precisa, né? Do que ela tolera, o que ela não tolera. Não, não é muito efetivo a gente sair inventando, eu vou contratar uma pessoa com autismo, então eu vou comprar abafador de ruído. Então eu vou ter que fazer uma iluminação X ou Y, porque tem autista que gosta de iluminação forte e tem autista que não gosta, que é no meu caso, por exemplo, né? Eu É gosto aquilo de que cada autista é único, assim como cada pessoa é única. exatamente, exatamente. E eu tenho visto o movimento das empresas tentarem entender isso, né? De que não existe uma receita. E a gente precisa ter mais iniciativas como essa, a gente precisa falar de mais iniciativas como essa. O trabalho home office, que, né, também apareceu aí durante a pandemia, essa possibilidade. Muitas vezes é uma adaptação que muitos autistas precisam, conseguir trabalhar de casa, e a gente já viu aí que isso funciona, o trabalho home office funciona em boa parte das vezes. Pode ser que o autista precise de um cantinho ali para ele, pode ser que não, pode ser que ele precise usar abafador de ruído durante o trabalho presencial, pode ser que não, pode ser que ele precise de uma iluminação mais alta ou mais baixa, pode ser que não. Pode ser que ele precise que a equipe se comunique com ele com clareza. Olha, se você quer alguma coisa dessa pessoa, você me fale claramente o que você quer. Não vem pelas beiradas, que pode ser que eu não entenda. Ou não vem pelas beiradas, que pode ser que eu te dê uma e você ache que eu sou grossa, né? Mas quando na verdade eu não sei para onde você está querendo levar, né? Essa conversa aqui e tal. Então, eu acho que a individualidade que a gente sempre fala é o segredo. E mais iniciativas como essa de conhecer e não ter medo de ter contato, né? Com, com pessoas no espectro, porque elas têm dificuldades, mas têm potencialidades também. Perfeito. Chaloe, obrigada por topar participar, por dar aí um pouquinho do seu tempo e contar um pouco da sua história, não só em relação ao diagnóstico, mas também sua história como psicóloga, como profissional que aí entende muito sobre autismo. E é isso, queria te agradecer e que a gente consiga levar cada vez mais informação pela Academia do Autismo, aqui pelo Cia Autismo Plus.